Um oferecimento. Rouxinol Serelepe. Recentemente, lendo uns comentários por aí, eu percebi que existe um grande estranhamento de muitas pessoas com o gênero de mangás de música. E eu consigo entender muito bem esse estranhamento, até porque eu por muito tempo me incluía nesse grupo. Bom, mangás são meio visual, ao invés de audiovisual, como animes, por exemplo. E as trilhas sonoras estão além das capacidades desse tipo de arte, de expressão. Ainda assim, existem várias histórias que se centram na música e são colocadas em mangás. E bom, não é surpresa para ninguém que animes e mangás têm uma proximidade muito grande uns com os outros. Porque geralmente animes são adaptações de mangás e existe o caso de mangás serem serializados para complementar um anime original. Isso acontece geralmente menos frequente, mas também é o caso. Bom, são formatos artísticos diferentes. Animes e mangás, por isso, possuem distinções muito claras, e com isso cada um tem as suas limitações. Enquanto os animes precisam de equipes muito numerosas e de muito mais tempo na produção, isso cria uma barreira de entrada para novos talentos. Então é o caso de muitos animadores iniciantes no Japão ganharem muito mal e precisarem fazer cargas horárias grotescas, enormes, para conseguir ter um espaço na indústria. Já mangás não, mangás qualquer pessoa a princípio pode fazer o seu. Uma comprovação disso é a produção de doujinshis, que é gigantesca no Japão e até mesmo no exterior. Essas obras podem alcançar muito sucesso e existem inclusive obras que começam a ser produzidas e colocadas de forma amadora na internet e ficam muito populares. Uh, Enfim, não é impossível um grupo de amigos, como por exemplo é o enredo inclusive do anime Eizouken, baixar a cabeça e trabalhar na própria animação. Só que, claro, os esforços vão ser muito maiores. Tem um caso muito bonito que, só para fazer um parênteses, em que um homem levou mais ou menos 7 anos e meio criando um próprio filme de anime. Ele teve o auxílio de alguns dubladores, claro, e de alguns animadores que não tinham muita experiência profissional, e ele juntou fundos com crowdfunding. O nome dele é Kenji Iwasawa, e o filme que ele criou é Ongaku. E coincidentemente o enredo desse filme é sobre música. Bom, quanto a limitações de mangás, elas são muito claras pelo meio artístico do qual eles se usam. Então, um recurso que é uma diferenciação bem gritante deles para os animes está exatamente no nome anime, que é a animação. E mangás também são feitos geralmente sem cores. A movimentação, que geralmente é proporcionada pela animação, segue uma lógica da história contada nos mangás. Então, bons artistas conseguem transmitir a ideia de movimento através da sequência de painéis, também a partir dos movimentos que os personagens fazem dentro desses painéis. Muitos mangás excelentes têm cenas que são muito dinâmicas e que são traduzidas às vezes um para um na animação. E no fim das contas, os animes, se for pegar numa certa linha de tempo, são sequências de imagens fixas, enquanto os mangás, na verdade, apresentariam um intervalo de tempo maior entre cada ação. Quanto às cores, existem exceções de capas e páginas especiais, geralmente comemorando um anúncio, um marco ou um volume novo. E a partir dessas exceções nós podemos preencher a página com a associação natural que é apresentada. Em alguns casos, os autores indicam diferentes cores em um painel quando elas têm alguma relevância na trama. Por exemplo, num festival escolar, quando uma turma usa a cor azul e a outra vermelha. Já as cores de uma cena podem ficar implícitas também pelo que é apresentado.
Por exemplo, em um bosque nós conseguimos imaginar uma paisagem verdejante. Agora, um pomar de cerejeiras floridas, naturalmente, é um ambiente rosa. Já o restante pode ser preenchido pela nossa imaginação e o esforço de coloristas amadores, em alguns fóruns, produz verdadeiras obras de arte, que eu tenho como exemplo o Berserk, que já teve esses esforços dos próprios fãs. Outro ponto crucial de diferenciação entre um meio audiovisual, como animes, para um impresso, como mangás, é a falta de trilha sonora no meio impresso. Aqui nós podemos traçar alguns paralelos com a questão das cores, a forma como os autores lidam com isso. Bom, sons muitas vezes são indicados por onomatopeias. Já músicas que são ouvidas ou tocadas podem ser indicadas pelos personagens, nomeando elas. Então o leitor, caso deseje, pode acompanhar a leitura enquanto ouve essa música. Caso o leitor se interesse, também ver a adaptação de um anime, é interessante fazer esse paralelo das cenas para ver como a adaptação foi feita pela equipe de animação que geralmente escolhe, claro, um grupo musical ou um artista para gerir a trilha sonora dos animes de acordo com o tipo de música e mensagem que o mangá passa. Ainda assim, alguns mangás de música nunca ganham adaptações, ou eles ainda estão por ganhar adaptações, e também tem o caso deles continuarem a narrativa para além das temporadas. E dentro desses casos, eu ainda tenho mangás que eu adoro e que me fizeram mudar de ideia sobre o gênero de mangás de música. O que todas essas obras que eu gosto muito têm em comum é que a música é utilizada como uma forma de mover a narrativa que em si é muito interessante. Bom, qualquer pessoa pode ler, por exemplo, a biografia de um artista e achar ela muito interessante mesmo sem ter o menor conhecimento sobre música ou sem nem gostar daquele artista em si. Já o caminho profissional de uma banda pode envolver a superação de obstáculos que substituem inimigos e combates tradicionais em outras histórias. Rivalidades, romance, depressão, entre outros, são vários elementos que podem estar presentes na trajetória, seja de um jogador de vôlei, de um saxofonista, de um guerreiro, e acompanhar a trajetória de qualquer um desses personagens pode engajar pessoas que não necessariamente gostam de vôlei, de jazz ou mesmo de combates. Em suma, o esqueleto de uma boa história pode ser preenchido por qualquer premissa, basicamente. Deixando tudo isso de lado, agora eu gostaria de focar em uma obra especial que sintetiza muito bem tudo isso que eu falei até agora e que é um dos meus mangás favoritos, que é Blue Giant. Bom, o autor não usa, claro, qualquer som, mas ele consegue transmitir toda a alma de uma música de forma muito viva. E olha, eu não sou uma pessoa muito conhecida em música, eu acho que eu poderia me considerar um completo leigo. E eu sempre tive uma relação com ela pouco distante. Eu nunca cheguei a tentar tocar qualquer instrumento na minha vida. Mas claro, eu sempre ouvi música casualmente. Eu já fui a shows, já frequentei estabelecimentos que tinham música ao vivo, mas eu nunca cheguei a me interessar a compreender a música para além disso. Dentre os gêneros que eu escutava, jazz era um dos meus favoritos, e mesmo assim eu não conhecia muito do jazz em termos de cultura, em termos de teoria musical. Eu conhecia alguns artistas que eu gostava e era isso, eu ouvia as obras deles. Mas depois de ler Blue Giant, e enfim, enquanto eu leio, porque esse mangá continua tendo sequências, eu comecei a me apaixonar por esse mundo. Eu comecei a conhecer mais e mais até pelo mangá
e um pouco por fora dele, porque de fato é um mangá que faz muito bem esse trabalho de capturar o leitor. O mangá conta a história do Dai Miyamoto, que é um jovem apaixonado pela vida que vive intensamente a rotina escolar. Ele joga basquete há anos na equipe da escola, mas tem um dado momento em que ele encara a realidade de que ele não vai melhorar a partir de um certo ponto. Ele nunca vai ser acima da média. Ele não é alto e não interessa o quanto ele se esforça, ele nunca vai conseguir avançar para um próximo nível. Mas um dia, um amigo dele, casualmente, lhe apresenta o jazz com alguns CDs. Ele acha muito interessante e é um dia que os dois vão para uma apresentação ao vivo que ele fica completamente apaixonado. Depois disso, ele começa a tocar saxofone diariamente e ele reafirma para si mesmo o objetivo dele, que é se tornar um músico de jazz profissional e de destaque internacional. Ele acabou tendo no jazz, que tem como um dos principais elementos o improviso, um casamento perfeito com a personalidade dele, com essa espontaneidade dele. Já o instrumento se tornou um meio perfeito para ele definir a sua individualidade enquanto ele crescia com as habilidades dele, e isso também ajuda ele a se expressar de uma forma que ele nunca achou que pudesse de outra forma. E ele tem uma forma de encarar as barreiras no meio do caminho muito muito interessante, porque ele nunca fica desencorajado. Ele sempre sorri depois de um revés e tenta encontrar algum jeito, através de muita perseverança, claro, de dar a volta por cima e de continuar nesse caminho que ele definiu para si mesmo. Outra coisa que eu acho muito interessante é como as pessoas em volta dele, seja amigos, familiares, até mesmo professores, começam a tomar o exemplo dele como um exemplo positivo a ser seguido e a ser aplicado na vida deles. Então ele não só se melhora nesse caminho, como ele também melhora as pessoas ao redor dele. Ele inspira as outras pessoas através da jornada dele. A arte do mangá é muito boa. O autor, através do traçado, sequência de painéis, as expressões do personagem, consegue fazer com que a gente tenha uma imersão no mundo do Dai. Então nós realmente nos sentimos à beira do rio Hirose, na cidade de Sendai, tendo com ele sessões particulares de jazz ao longo do rio. E antes das apresentações é inevitável sentir a ansiedade, sentir também o alívio de quando o pai dele o aprova. E, bom, o caminho profissional para se tornar um artista é um caminho muito duro. E isso proporciona um drama contemplativo na obra. Ele inevitavelmente vai sofrer frustrações, mas o que move a narrativa é o fato dele ter um ímpeto muito forte. Então Blue Giant não é só a história do Dai, é também a história do sonho dele e da dureza da realidade e de decisões pragmáticas que ele tem que tomar ao longo do caminho. Para quem já precisou largar sonhos de infância pelo pragmatismo da vida, esse mangá vai ser uma bela lembrança de como era ter uma paixão inabalável, algo que a gente podia fazer durante horas e que ocupava nossas imaginações para o nosso futuro. Bom, a história não é necessariamente inovadora, ao apresentar um personagem que conhece um hobby e passa a se interessar nele, e nem também ter um personagem principal sendo muito determinado na busca de um sonho grandioso. Muitos slice of life e várias outras obras de outros gêneros conseguem de alguma forma encaixar esses elementos. Bom, os personagens de Blue Giant são muito carismáticos. É muito interessante ver o crescimento deles junto com o Dai. E
dá para se ver que ele teve muita sorte de ter apoio de boas pessoas em torno dele, mas que ele também faz a própria sorte com a determinação e a força de vontade dele de seguir em frente. Agora, o que eu acho que esse mangá realmente faz de especial e o que realmente coloca ele em um patamar elevado é a forma como ele usa a música especificamente para isso. Bom, uma adaptação para filme já foi anunciada pro ano que vem e ela vai ser muito bem-vinda. Mas enquanto isso, eu recomendo que todo mundo leia esse mangá, que consegue fascinar através da música sem tocar diretamente uma nota sequer. Aê, bro. Inscreve aí.